Olá, pessoal! Espero que vocês estejam prontos para mais uma aula nossa, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre redação, tá certo? E nós vamos conversar do tempo da narrativa, né? Trouxe um texto bem curtinho para que vocês entendam mais ou menos como funciona, para que a gente comece a discutir a respeito de o que é a narrativa e o que é o tempo da narrativa. O burro morto. Um burro morreu bem em frente de uma igreja. Com uma semana depois, o corpo ainda estava lá. O padre resolveu reclamar com o prefeito. Prefeito, tem um burro na frente da igreja há quase uma semana. E o prefeito, grande adversário político do padre, retrucou. Mas, padre, não é o senhor que tem a obrigação de cuidar dos mortos? Sim, sou eu, respondeu o padre, com serenidade, mas também é minha obrigação avisar os parentes, certo? Então, assim, esse texto eu trouxe para vocês só perceberem o tempo da narrativa. Percebam que todas as ações acontecem no passado, porque quando a gente está contando um fato, a gente está contando algo que já aconteceu. Então, o tempo empregado na narrativa é o pretérito, certo? E os tempos mais usados são, o modo mais usado é o indicativo, já que o indicativo é o tempo da certeza. Normalmente, quando nós estamos contando uma história, a gente tem certeza do que aconteceu. Por isso que o que a gente mais utiliza na narrativa é o modo indicativo, tá bom? Primeiro, o mais usado é o pretérito imperfeito do indicativo. Na verdade, o perfeito e o imperfeito são os mais usados, tá? Mas nós vamos conversar um pouquinho, a princípio, com o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito do indicativo, ele exprime um fato anterior ao momento da fala, mas que não foi concluído. Como eu disse, todos os tempos verbais no indicativo vão dar certeza do fato. Ele realmente aconteceu, acontece ou acontecerá. Porém, no pretérito imperfeito, eu sei que o fato aconteceu, mas eu não sei exatamente em que momento ele foi concluído. Está no passado, mas eu não sei em que momento ele foi concluído. Normalmente, ele vai dar a ideia de uma ação habitual. É como se todos os dias eu fizesse aquilo, aquela ação não tivesse fim, ou não tivesse um fim que a gente pudesse vislumbrar, imaginar, tá? É usado para expressar uma ação que está em andamento ou que ações foram interrompidas. Exemplo, eu falava muito durante as aulas. Eu não falei muito durante uma aula ou durante as aulas. Eu falava muito durante as aulas. Então é como se fosse uma ação contínua, né? Eu sempre falava muito durante as aulas. Então, o pretérito imperfeito do indicativo vai dar essa ideia. E ele aparece muito na narração de lendas e fábulas, principalmente com o verbo ser. Por que com o verbo ser? Porque a ideia da fábula, de usar o verbo ser nas fábulas, no pretérito imperfeito do indicativo, é fazer com que não haja uma demarcação específica de tempo, né? O tempo das ações, ele fica vago, a gente não sabe exatamente quando era essa uma vez. Por isso que a maioria das narrativas, principalmente contos de fadas, lendas e fábulas, começam com era uma vez, porque eles não têm a pretensão de situar o tempo, certo? Então aí usa o verbo ser no pretérito imperfeito do indicativo para deixar o tempo mais vago. Aqui seria perfeito, tá? Porque sem querer eu copiei imperfeito, mas é perfeito. O pretérito perfeito do indicativo indica um fato ocorrido e concluído no momento da fala, anterior ao momento da fala. Como eu disse a vocês, o pretérito imperfeito, ele indica um fato que aconteceu, mas a gente não sabe exatamente quando foi concluído. Sabemos que está no passado, mas não sabemos exatamente o fim dessa ação, quando aconteceu. Já o pretérito perfeito, tá?
esqueçam esse in aqui. O pretérito perfeito, ele indica uma ação que aconteceu, ela foi concluída no momento anterior ao momento da fala. Ontem eu reguei as plantas. Não resta dúvidas de que eu reguei as plantas e de que foi ontem. Eu concluí aquela ação naquele momento, reguei as plantas, tá? Aí aqui tem uma observação interessante. Enquanto o pretérito imperfeito indica uma ação habitual, como eu disse, algo contínuo, algo comum de acontecer, o perfeito, indica algo que não é habitual, algo que aconteceu, que foi feito, mas não significa que amanhã acontecerá, ou que sempre acontecia. Eu reguei as plantas ontem, mas eu não regava as plantas todos os dias. Entenderam? Quando eu digo eu reguei as plantas, eu sei que aquela ação aconteceu naquele momento. Eu regava as plantas é como se eu sempre estivesse regando as plantas, ou eu fui interrompida enquanto eu regava as plantas. Isso é imperfeito. O perfeito, a ação, eu sei que ela aconteceu e foi finalizada com sucesso. Aí nós temos aqui os exemplos para vocês entenderem. Ó. Quando me convidavam, comparecia. Percebam que é como se fosse, a pessoa era sempre convidada. Ou sempre que ela era convidada, ela comparecia. Pretérito imperfeito. Quando me convidaram, compareci. Essa pessoa aqui, que está no pretérito perfeito, ela foi convidada e quando isso aconteceu, ela compareceu. Certo? Então, vejam a diferença. Quando me convidavam, comparecia. É como se a pessoa sempre fosse convidada para alguma coisa e sempre comparecia. Já no segundo caso, ela foi convidada pelo menos uma vez e compareceu. Não tem indícios de que ela foi convidada mais de uma vez. E o pretérito mais que perfeito do modo indicativo. A gente costuma dizer que é o passado do passado. Por quê? Porque o verbo no pretérito mais que perfeito do indicativo indica uma ação que está no passado de outra ação. Olha o exemplo aqui. Quando você convidou o Luiz, eu já o convidara. Observe que o verbo convidar já está no pretérito perfeito do indicativo. E convidar está no passado desse verbo. Por quê? Porque alguém convidou o Luiz. Ok, mas antes dessa pessoa chamar o Luiz, convidar o Luiz, eu já tinha convidado. Então, essa forma verbal aqui está no passado dessa daqui. E aí, nós chamamos esse tempo aqui de pretérito mais que perfeito do indicativo. Também conhecido como passado do passado. Porque ele sempre vai estar esse tempo verbal sempre vai estar relacionado com outro tempo verbal que está no passado também. Certo? De novo. Pretérito mais que perfeito do indicativo indica uma ação no passado de outra ação que também está no passado. Pretérito perfeito do indicativo, convidou, convidara, pretérito mais que perfeito do indicativo. Sim, gente, então o nosso conteúdo de hoje é bem simples, tá certo? É só para que a gente entenda que o tempo verbal empregado nas narrativas é o pretérito. O modo mais utilizado é o indicativo por dar a ideia de certeza de que as ações realmente aconteceram, acontecem ou acontecerão. E os tempos que mais são utilizados, pretérito imperfeito do indicativo, que vai indicar uma ação habitual ou uma ação que foi interrompida por alguma coisa. O pretérito perfeito do indicativo, né, que indica que a ação realmente aconteceu, ela foi concluída naquele momento. E o pretérito mais que perfeito do indicativo, que vai indicar uma ação que está no passado de outra ação. Tá bom? E, para que vocês não percam o costume, para a próxima sexta-feira, como a gente combinou lá nas nossas aulas ao vivo, vocês vão ter a proposta, o tema 7, do livro de produção textual, e a proposta 3, tá? Tema 7, proposta 3. Eu vou deixar lá no Classroom o endereço de e-mail que vocês vão, para o qual vocês vão mandar a redação, tá bom? E vocês têm até sexta-feira
de hoje a 8. Vou deixar essa observação também lá no Classroom. A partir de segunda-feira já vai estar lá disponível para vocês essas informações. É óbvio que vocês podem mandar antes, tá bom? Só não podem mandar depois. Até mais e a gente se vê na terça. Tchau!